Código da Terra. Mistérios científicos dos maiores terremotos. Você já sentiu a Terra tremer? Não? Sorte sua. Porque quando ela resolve se mexer, não é tipo, ai que susto. É mais, adeus, sofá. Adeus, parede. Adeus, dignidade. Hoje, vamos falar sobre os terremotos mais inacreditáveis que já aconteceram. E o que a ciência tem a ver com isso? Spoiler, tem tudo a ver. Mas calma, não precisa ser geólogo para entender. Só precisa estar vivo e curioso. Capítulo 1. Quando a Terra decide falar. Durante séculos, civilizações inteiras tentaram entender os terremotos. Os gregos achavam que era Poseidon batendo o tridente. Os japoneses falavam de um peixe-gato gigante se mexendo sob a terra. Em muitas culturas, terremoto era castigo divino. Hoje, a ciência diz que é o resultado do movimento das placas tectônicas. Mas no fundo, a sensação é a mesma: impotência. A crosta terrestre é feita de placas gigantes que flutuam sobre uma camada mais quente e maleável. Essas placas se empurram, se afastam, se atritam. E quando a tensão acumulada se rompe, a energia é liberada em forma de terremoto. Simples na teoria, devastador na prática. O terremoto de Sumatra, em 2004, começou com um tremor no fundo do mar. Em minutos, ondas gigantes atingiram 14 países. Mais de 230 mil pessoas morreram. O mundo assistiu, em choque, à força de um fenômeno que ninguém conseguiu impedir. E que poucos entenderam. O terremoto do Chile, em 2010, foi tão forte que alterou o eixo da Terra. Os dias ficaram microsegundos mais curtos. A rotação do planeta mudou. E a maioria das pessoas nem percebeu. Capítulo 2. Os terremotos que redesenharam o mundo. Em 1960, o Chile foi palco do terremoto mais forte já registrado na Era Moderna. A magnitude foi de 9,5. A cidade de Valdívia virou símbolo da destruição. O chão se abriu, casas desapareceram, e o tsunami que veio depois atravessou o Pacífico, atingindo até o Japão. O Instituto Geofísico Americano confirmou que o eixo da Terra foi alterado. A rotação acelerou. Os dias ficaram microsegundos mais curtos. E o mundo seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Em 2011, o Japão enfrentou um terremoto seguido de tsunami que não só destruiu cidades inteiras, mas causou o desastre nuclear de Fukushima. A terra tremeu, a água invadiu e a radiação escapou. Tudo em questão de horas. O impacto foi tão profundo que o país revisou sua política energética. Mas o trauma permanece. Em 2010, o Haiti foi devastado por um terremoto de magnitude 7,0. A capital, Porto Príncipe, virou escombros. Mais de 200 mil pessoas morreram. A infraestrutura precária agravou a tragédia. E a ajuda internacional, embora promissora, nunca chegou por completo. Na China, em 1976, a cidade de Tangshan foi destruída por um terremoto sem aviso. Cerca de 242 mil pessoas morreram. O governo tentou esconder a dimensão da tragédia. Mas os tremores não se escondem. Eles deixam marcas profundas, físicas, sociais e emocionais. Em 1811, nos Estados Unidos, o terremoto de Nova Madrid fez o rio Mississippi correr ao contrário. O Serviço Geológico Americano registrou o fenômeno como um dos mais estranhos da história. Não houve grandes mortes, mas o impacto geográfico foi surreal. Capítulo 3. O que a ciência ainda não explica. A ciência já mapeou o DNA humano, enviou sondas para fora do sistema solar e criou algoritmos que vencem campeões mundiais de xadrez. Mas quando o assunto é terremoto, ainda há mais perguntas do que respostas. Por exemplo, por que alguns terremotos acontecem em lugares que não estão próximos a falhas geológicas? Em 1986, João Câmara, no Rio Grande do Norte, foi sacudida por uma sequência de tremores que ninguém esperava. O Brasil, fora das grandes zonas sísmicas, mostrou que nem sempre o mapa geológico é suficiente para prever o inesperado. Outro mistério é o chamado silêncio sísmico. Antes de alguns terremotos, tudo parece calmo demais. O ar fica denso.
Animais se comportam de forma estranha. E depois, o chão se rompe. Cientistas como Hiroshi Kanamori, da Caltech, estudam esses períodos de aparente tranquilidade, tentando entender se são prenúncios ou apenas coincidência. E o que dizer dos terremotos que mudam o eixo da Terra? O de Sumatra, em 2004, e o do Chile, em 2010, foram tão intensos que alteraram a inclinação do planeta. A rotação acelerou. Os dias ficaram microsegundos mais curtos. A NASA confirmou, e o mundo seguiu em frente. Capítulo 4. Os sinais que ignoramos. Em 1975, na cidade de Haicheng, na China, milhares de pessoas foram evacuadas após cientistas observarem uma sequência de tremores leves e alterações no comportamento de animais. O terremoto veio, e pela primeira vez uma cidade inteira sobreviveu graças a um alerta antecipado. Mas no ano seguinte, em Tangshan, outro terremoto atingiu a região sem qualquer aviso. Centenas de milhares de mortes. A Terra aparentemente mudou de ideia. O Instituto de Geofísica de Pequim estuda há décadas os chamados sinais pré-sísmicos, vibrações de baixa frequência, emissões de gás radônio, alterações no campo eletromagnético. Mas nenhum desses sinais é confiável o suficiente para emitir um alerta definitivo. E os animais? Cães que latem sem parar, gatos que desaparecem, pássaros que voam em massa. Em 2009, na Itália, moradores de L'Aquila notaram um comportamento incomum em seus bichos dias antes do terremoto que destruiu a cidade. O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia investigou, mas não conseguiu estabelecer uma relação direta. Em países como Japão e México, sistemas de alerta antecipado conseguem detectar ondas sísmicas segundos antes do tremor chegar. Esses segundos permitem que trens parem, elevadores travem, pessoas se protejam. É pouco, mas é algo. E algo pode salvar vidas. A Universidade de Stanford desenvolve algoritmos que cruzam dados sísmicos com padrões climáticos, comportamento animal e atividade humana. A ideia é criar um modelo preditivo, mas os resultados ainda são incertos. Capítulo 5. Os lugares onde a Terra nunca dorme. Existem regiões do planeta onde o chão parece inquieto, onde a Terra vive em constante tensão, onde o silêncio entre um tremor e outro é apenas uma pausa, nunca um alívio. No Japão, a cidade de Sendai viveu isso em 2011. O terremoto de magnitude 9.0 foi seguido por um tsunami devastador. Milhares de vidas perdidas. A usina de Fukushima entrou em colapso. E o país, mesmo preparado, foi surpreendido pela força da natureza. Na Califórnia, a falha de San Andreas é uma bomba relógio. Ela se estende por mais de 1.300 quilômetros, cortando o estado de norte a sul. Cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia monitoram a região 24 horas por dia. O Big One, um terremoto de proporções catastróficas, é esperado há décadas, mas ninguém sabe quando vai acontecer. Na Turquia, a falha de Anatólia é outra fonte constante de tensão. Em 2023, 2 terremotos em menos de 24 horas devastaram cidades inteiras. O Instituto de Pesquisas Geológicas da Europa classificou o evento como liberação dupla de energia tectônica. A reconstrução ainda está em andamento. No Nepal, entre as placas indiana e eurasiática, o Himalaia cresce. Sim, as montanhas sobem, mas também tremem. Em 2015, um terremoto de magnitude 7.8 destruiu Katmandu. Milhares de mortes. Templos milenares viraram ruínas. Capítulo 6. Terremotos, que desafiaram a lógica. Em 1811, nos Estados Unidos, o terremoto de Nova Madrid abalou uma região considerada estável. A magnitude foi tão intensa que o rio Mississippi mudou de direção temporariamente. O Serviço Geológico Americano registrou o fenômeno como um dos mais incomuns da história. Não havia falhas geológicas evidentes. Não havia motivo aparente. Mas a Terra decidiu se mover. Em 1976, a cidade de Tangshan, na China, foi destruída por um terremoto sem qualquer sinal prévio, nenhum tremor antecedente.
Nenhum comportamento estranho de animais. Nenhum alerta. O governo chinês registrou cerca de 242 mil mortes. E até hoje, pesquisadores do Instituto Sismológico de Pequim tentam entender por que tudo aconteceu de forma tão repentina. Em 2023, a Turquia foi atingida por 2 terremotos em menos de 24 horas. Magnitudes altíssimas, destruição em massa. O Instituto de Pesquisas Geológicas da Europa classificou o evento como liberação dupla de energia tectônica. Mas a pergunta permanece: por que o primeiro abalo não dissipou a tensão acumulada? No Alasca, em 2002, um terremoto de magnitude 7,9 surpreendeu por outro motivo: quase nenhum dano. A energia se espalhou de forma suave, sem causar destruição. O Centro Sismológico do Alasca chamou o evento de terremoto silencioso. A terra falou baixo, mas firme. Em 1986, João Câmara, no Brasil, viveu uma sequência de tremores inesperados. O país, fora das grandes zonas sísmicas, foi surpreendido. O Observatório Nacional registrou mais de 1.000 abalos em poucos meses. A explicação? Ainda em debate. Em Sumatra, em 2004, o terremoto submarino gerou um tsunami devastador. Mas o que intrigou os cientistas foi a extensão da ruptura. Mais de 1.300 quilômetros de falha se abriram. O Instituto de Geofísica de Paris afirmou que nunca havia visto algo semelhante. Capítulo 7. O que aprendemos, ou fingimos aprender? Em 2011, o Japão foi atingido por um terremoto seguido de tsunami que causou o desastre nuclear de Fukushima. O governo japonês revisou sua política energética. A Tokyo Electric Power Company foi responsabilizada. Mas outras usinas continuam operando em zonas sísmicas, porque energia é prioridade. E risco é negociável. No Haiti, em 2010, um terremoto de magnitude 7,0 destruiu a capital, Porto Príncipe. Mais de 200 mil pessoas morreram. Organizações internacionais prometeram bilhões em ajuda. Mas boa parte nunca chegou. A reconstrução foi lenta. E o país segue vulnerável. Na Turquia, após os terremotos de 1999, leis foram criadas para reforçar construções. Mas em 2023, prédios desabaram como castelos de areia. O Ministério da Urbanização admitiu falhas na fiscalização, porque cumprir norma dá trabalho, e construir barato é mais fácil. Mas nem tudo é fracasso. O Japão investiu pesado em tecnologia sísmica, prédios que balançam sem cair, alertas que chegam segundos antes do tremor. Sim, segundos. Mas às vezes, segundos salvam vidas. A Universidade de Tóquio desenvolveu sistemas de evacuação baseados em inteligência artificial. Eles cruzam dados sísmicos com padrões de mobilidade urbana. O objetivo é antecipar rotas seguras em tempo real. Ainda em fase de testes. Mas promissor. A ciência também evoluiu. Hoje temos mapas de risco, simulações em tempo real, protocolos de emergência. Mas tudo isso depende de investimento, educação e vontade política. E esses três nem sempre aparecem juntos. Capítulo 8. Teorias, conspirações e curiosidades que abalam. Uma das teorias mais populares envolve o HAARP, um programa de pesquisa atmosférica dos Estados Unidos. O objetivo oficial do projeto é estudar a ionosfera. Mas em fóruns online, o HAARP virou protagonista de uma narrativa alternativa, a de que seria capaz de causar terremotos usando ondas eletromagnéticas. Cientistas do MIT já desmentiram essa possibilidade, mas a teoria persiste, porque onde há silêncio, há especulação. Há também curiosidades que não envolvem conspiração, mas fascinam pela estranheza. A Lua, por exemplo, também treme. Durante as missões Apollo, a NASA registrou moonquakes. Eles são mais suaves, mas duram muito mais tempo. A Lua não tem placas tectônicas como a Terra. Então por que ela treme? A resposta ainda é incerta. E os animais? Muitos relatos indicam que cães, gatos, pássaros e até peixes se comportam de forma incomum antes de terremotos. Em 1975, na China, cientistas observaram esse comportamento
e conseguiram evacuar a cidade de Haisheng antes do tremor. Mas em Tangshan, no ano seguinte, não houve aviso. A ciência ainda não entende como, ou se, os animais realmente percebem os sinais antes de nós. Outra curiosidade. Em 1811, o terremoto de Nova Madrid fez o rio Mississippi correr ao contrário. O Serviço Geológico do ZOCIO confirmou o fenômeno. A Terra, naquele momento, literalmente reescreveu a geografia. Capítulo 9. O futuro da prevenção. No Japão, o Instituto de Pesquisa Sísmica de Tóquio desenvolveu um sistema de alerta antecipado que detecta as primeiras ondas de um terremoto, as chamadas ondas P, e envia alertas segundos antes das ondas destrutivas chegarem. Esses segundos permitem que trens parem, elevadores travem, pessoas se protejam. Pode parecer pouco, mas segundos salvam vidas. Na Califórnia, a Universidade de Berkeley lidera um projeto chamado Shake Alert. Ele usa uma rede de sensores subterrâneos para detectar tremores em tempo real. O sistema já está integrado a aplicativos de celular e sistemas de transporte público. A ideia é simples. Quanto mais rápido a informação chega, maior a chance de sobrevivência. A inteligência artificial também entrou em cena. O MIT, em parceria com o Google DeepMind, está treinando modelos que analisam padrões sísmicos históricos, pressão entre placas e microtremores para tentar prever onde e quando o próximo grande terremoto pode acontecer. Ainda não é uma bola de cristal, mas é um passo. Na área da engenharia, o futuro é resiliente. Prédios com fundações móveis, pontes que absorvem impacto, estruturas que se adaptam ao movimento do solo. A Universidade de Kyoto testa materiais que se deformam sem quebrar, inspirados na flexibilidade do bambu. A arquitetura do futuro não será rígida, será inteligente. A Organização das Nações Unidas propôs em 2023 um pacto global para ampliar o acesso a tecnologias de alerta sísmico. A proposta ainda enfrenta resistência, porque prevenção não dá voto, e tragédia infelizmente gera manchete. Capítulo 10. O que a Terra está tentando nos dizer. Cada terremoto é um lembrete brutal de que vivemos sobre algo vivo. Algo que respira, se move, se contorce. Algo que de tempos em tempos precisa liberar a pressão acumulada. Porque no fundo, os terremotos não são só eventos geológicos, são metáforas. São lembretes de que tudo pode mudar em segundos, de que a estabilidade é frágil, de que a vida, assim como a Terra, está sempre em movimento. Em 2004, Sumatra viu o mar engolir cidades. Em 2010, o Chile viu o tempo acelerar. Em 2011, o Japão viu a tecnologia ser testada até o limite. Em 2023, a Turquia viu a repetição da dor. E em cada um desses momentos, o planeta falou. Com força, com urgência, com verdade. A Universidade de Stanford publicou um estudo dizendo que, mesmo com todos os avanços, a previsão exata de terremotos ainda está distante. Mas talvez o objetivo não seja prever. Talvez seja entender, aceitar, adaptar. Porque a Terra não vai parar. E nós também não podemos. Cada tremor é um convite à humildade. Cada falha geológica, uma linha escrita no diário do planeta. Cada reconstrução, uma chance de fazer melhor. Então, da próxima vez que ouvir falar de um terremoto, não pense só em destruição. Pense em código, em mensagem, em um planeta que, mesmo depois de bilhões de anos, ainda tem muito a dizer. Se você chegou até aqui, é porque quer entender mais, quer decifrar o código, quer escutar o que o planeta está tentando dizer. Então, não deixe essa conversa acabar agora. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue essa jornada com a gente, porque o próximo vídeo pode trazer a resposta que ainda falta. Ou a pergunta que ninguém teve coragem de fazer. A Terra está falando. E aqui, a gente escuta